Você já se sentiu pequeno diante de um problema gigante? Como se tudo estivesse contra você e não houvesse saída. Imagine um jovem pastor, sem experiência militar, com uma simples funda nas mãos, diante de um guerreiro imbatível, um gigante de mais de 3 metros de altura. A história de Davi e Golias vai muito além de uma batalha física. Ela é sobre coragem, fé e a superação de desafios impossíveis. Mas e se eu te dissesse que essa história pode te ensinar a vencer os seus maiores gigantes no dia a dia? Fica comigo até o fim deste vídeo, porque você vai descobrir como aplicar a coragem de Davi em sua própria vida e transformar seus medos em vitórias. Primeira parte. O contexto da história. Para entender como Davi derrotou Golias, precisamos mergulhar no cenário em que tudo aconteceu. O povo de Israel estava em guerra contra os filisteus, e essa não era uma batalha comum. Os filisteus tinham um trunfo, um guerreiro imenso chamado Golias, que intimidava e aterrorizava todo o exército israelita. Imagine um homem tão grande e forte que, só de vê-lo, as pessoas congelavam de medo. Durante 40 dias, Golias desafiou Israel, chamando alguém para enfrentá-lo. Mas ninguém ousava aceitar o desafio. O medo havia paralisado o exército inteiro. Golias não era apenas um soldado comum. Ele era um guerreiro experiente, temido por todos, com uma armadura que parecia impenetrável. Sua lança era tão pesada que apenas levantá-la já exigiria uma força imensa. Seu desafio não era apenas físico, mas também psicológico. Todos os dias, ao sair do acampamento filisteu, ele ridicularizava os israelitas, minando a moral do exército, que já estava fragilizada pela incerteza e pelo medo. Para os israelitas, parecia que não havia solução. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Golias simbolizava um obstáculo insuperável, um adversário que ninguém acreditava ser possível vencer. A esperança de Israel estava desaparecendo a cada dia que Golias caminhava em direção ao campo de batalha. Era uma batalha não apenas de força, mas de fé e confiança. E aqui está o primeiro grande ponto: o medo é uma arma poderosa do inimigo. Assim como Golias intimidava os israelitas, os desafios da vida muitas vezes nos parecem gigantescos e impossíveis de vencer. Quantas vezes nos deixamos paralisar pelo medo, acreditando que não somos capazes de superar um problema? Talvez seja no trabalho, na família ou em alguma decisão importante da sua vida. Você já enfrentou ou está enfrentando seu Golias pessoal. Segunda parte. A entrada de Davi. Enquanto todo o exército estava paralisado, um jovem pastor chamado Davi aparece no campo de batalha. Ele não estava lá para lutar. Sua missão era apenas levar alimentos para seus irmãos que serviam no exército. Mas, ao ver Golias desafiando o povo de Deus, Davi se indigna. Como pode alguém insultar o exército do Deus vivo? E aqui começa a grande reviravolta da história. Davi não era um guerreiro treinado. Ele não tinha armadura, nem espada, nem a força física de Golias. Mas ele tinha algo muito mais poderoso: fé. Uma fé inabalável de que Deus estava ao seu lado. E é exatamente essa fé que o leva a enfrentar o gigante, enquanto todos os outros estavam dominados pelo medo. A confiança de Davi era algo que não se via em nenhum outro soldado israelita. Enquanto os guerreiros treinados estavam paralisados pelo terror, ele via a situação de forma completamente diferente. Para ele, Golias não era apenas um gigante, mas um inimigo que ousava desafiar o poder de Deus. Davi acreditava que não era apenas uma luta entre ele e Golias, mas uma luta entre a justiça divina e a arrogância do inimigo. Essa convicção deu a Davi uma coragem que ia muito além da lógica humana. Para ele, não importava o tamanho do gigante, porque ele sabia que a força de Deus era incomparavelmente maior. Além disso, sua experiência como pastor o havia preparado de maneiras que ele nem imaginava. Davi havia defendido suas ovelhas de leões e ursos, confiando não em sua força, mas em sua habilidade e fé. Para ele, Golias era apenas mais um desafio, e Davi já havia aprendido que com fé e determinação, ele poderia superar qualquer obstáculo. Aqui está a chave. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar do medo. Davi não era mais forte do que Golias. Ele não tinha mais experiência de batalha. Mas ele tinha algo que Golias não tinha: a confiança de que Deus o protegeria e o ajudaria a vencer. Terceira parte. O confronto. Davi se aproxima de Golias com apenas uma funda e 5 pedras lisas que pegou no rio. Golias, por sua vez,
Estava armado até os dentes, com uma lança gigantesca e um escudo que parecia impenetrável. O contraste entre os dois era chocante. Golias ria, zombava de Davi, achando que ele seria uma presa fácil. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Com um movimento preciso, Davi lança uma pedra de sua funda, e a pedra acerta Golias na testa, derrubando o gigante. Golias, o guerreiro imbatível, cai com um único golpe. Davi corre até ele, pega a espada do próprio Golias e corta sua cabeça, vencendo a batalha de forma decisiva. O que mais impressiona nesse momento não é apenas a vitória de Davi, mas como ele a alcança. Enquanto todos esperavam uma batalha longa e difícil, Davi derrota o gigante com um único movimento. Isso reforça a ideia de que não é o tamanho da arma ou do oponente que determina o resultado de uma batalha, mas sim a habilidade e a confiança daquele que luta. A fé de Davi em Deus lhe deu a precisão e a coragem necessárias para realizar o impossível. Essa vitória também teve um impacto profundo no povo de Israel. O exército, que antes estava paralisado pelo medo, agora se encheu de coragem ao ver que o gigante havia caído. A liderança e a fé de um simples pastor haviam mudado o rumo de uma guerra. Golias, que parecia invencível, agora jazia no chão, derrotado por alguém que ele subestimou. O simbolismo desse momento vai além de uma vitória física. Representa a derrota da arrogância, do medo e da opressão. Golias não era apenas um guerreiro, ele era o símbolo de tudo que parecia intransponível. E Davi mostrou que, com fé e coragem, até os maiores obstáculos podem ser superados de maneira simples e direta. Essa parte da história é poderosa, porque nos mostra que não importa o quão grande seja o desafio à nossa frente, ele pode ser derrotado com as armas certas. Mas quais são essas armas no nosso dia a dia? Como podemos vencer os Golias que enfrentamos? Continue assistindo, pois nos próximos minutos vamos descobrir como aplicar essa lição de Davi em nossos desafios cotidianos. Quarta parte. Lições de Davi e Golias para a vida moderna. Agora que entendemos a história de Davi e Golias, vamos trazer essa lição para os nossos desafios diários. Todos nós enfrentamos gigantes em nossas vidas. Pode ser o medo de fracassar, a insegurança, problemas financeiros, doenças, ou até mesmo o medo de não sermos bons o suficiente. Mas a história de Davi nos ensina 3 grandes lições que podemos aplicar hoje. Confie em algo maior que você. Davi confiava em Deus, e isso lhe deu coragem para enfrentar um inimigo que parecia invencível. Para você, pode ser a fé, ou a confiança em seus próprios valores, princípios e propósitos. O importante é não lutar sozinho. Quando nos deparamos com desafios aparentemente insuperáveis, é fácil sentir que estamos sozinhos, carregando todo o peso do problema em nossas costas. No entanto, assim como Davi, podemos encontrar forças em algo além de nós mesmos. Isso pode ser nossa fé em Deus, em um propósito maior, ou até mesmo em pessoas que nos apoiam e acreditam em nós. A chave está em reconhecer que não precisamos carregar nossos fardos sozinhos. Davi não enfrentou Golias confiando apenas em suas próprias habilidades, ele sabia que Deus estava com ele. Da mesma forma, quando enfrentamos nossas próprias batalhas, precisamos lembrar que ter uma rede de apoio, seja espiritual, emocional ou familiar, pode ser o diferencial entre a derrota e a vitória. Às vezes, essa confiança nos dá clareza para ver soluções que não conseguiríamos enxergar sozinhos, nos dá forças para continuar e nos ajuda a superar medos que antes pareciam intransponíveis. 2. Use as armas que você tem. Davi não tentou lutar com a armadura de Saul, porque ela não se ajustava a ele. Ele usou o que sabia, o que dominava. Em nossa vida, é importante conhecer nossas forças e habilidades. Às vezes, o que parece pequeno e insignificante para os outros pode ser exatamente o que precisamos para vencer. Quantas vezes tentamos resolver problemas adotando métodos que não combinam com quem somos ou com nossas habilidades? Assim como Davi percebeu que a armadura de Saul atrapalharia mais do que ajudaria, precisamos entender que nem sempre o que funciona para os outros será o ideal para nós. Devemos nos apoiar no que sabemos fazer bem, nas ferramentas que temos à disposição e nas experiências que já acumulamos. Talvez você não tenha os mesmos recursos ou talentos que outras pessoas ao seu redor, mas isso não significa que você está em desvantagem. Assim como Davi usou uma simples funda para derrotar um gigante, suas habilidades únicas podem ser a chave para superar os seus desafios. O segredo está em confiar nas suas forças, mesmo que elas pareçam pequenas aos olhos dos outros.
3. Não subestime o poder de um pequeno passo. Assim como uma pedra derrubou um gigante, pequenas ações podem ter um impacto enorme. Talvez você esteja esperando por uma grande solução para o seu problema, mas às vezes, o segredo está em dar pequenos passos consistentes. Na história de Davi e Golias, muitos esperavam uma batalha épica, uma luta de força bruta entre dois guerreiros poderosos. No entanto, a vitória veio através de um único movimento simples e preciso. Isso nos ensina que, muitas vezes, o que realmente faz a diferença não são grandes gestos, mas pequenas ações bem direcionadas. Na nossa vida, dar um passo de cada vez pode nos levar muito mais longe do que tentar resolver tudo de uma só vez. Quando enfrentamos desafios, é comum ficarmos paralisados pela grandiosidade do problema. No entanto, pequenas atitudes diárias, um passo à frente, uma decisão, uma mudança de hábito, podem ser o suficiente para começar a virar o jogo. Esses pequenos passos somados ao longo do tempo criam um impacto muito maior do que imaginamos. Davi não precisou de um grande exército para vencer Golias, apenas de uma pedra. Da mesma forma, talvez o que você precise para superar suas dificuldades seja apenas um pequeno gesto de coragem hoje. Quinta parte: aplicando na prática. Agora vamos falar de forma prática. Como você pode aplicar essas lições na sua vida? Aqui vão algumas ideias. Se você está enfrentando um desafio no trabalho, por exemplo, pode começar identificando as pedras que você tem. Quais são seus pontos fortes? O que você pode fazer hoje para começar a enfrentar esse desafio? Talvez você não tenha todos os recursos que gostaria, mas sempre existe algo em que você é bom e que pode usar a seu favor. Pode ser uma habilidade específica, como comunicação, organização ou criatividade, ou até mesmo uma rede de contatos que possa te ajudar a encontrar soluções. Outro ponto importante é não se comparar com os outros. Assim como Davi não tentou se igualar aos guerreiros israelitas ou a Golias, você também não precisa competir com os padrões alheios. Encontre o que funciona para você e use isso com confiança. O que parece pequeno para os outros pode ser exatamente o que vai te conduzir à vitória. Além disso, lembre-se de que cada passo conta. Se o seu desafio parece grande demais, divida-o em partes menores. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, comece com ações simples, mas consistentes. Isso pode ser aprimorar uma habilidade, conversar com alguém que possa te orientar ou tomar uma decisão que vinha adiando. Esses pequenos passos vão somando até que, quando perceber, você já terá avançado muito mais do que imaginava. Por fim, confie em algo maior que você. Esteja você se apoiando na fé, nos seus valores ou em um propósito maior, lembre-se de que você não está sozinho. Como Davi, você pode enfrentar seus gigantes com coragem, sabendo que, por trás de cada ação pequena, há uma força maior guiando seus passos. Se o seu Golias é o medo de algo novo, como iniciar um novo projeto ou tomar uma grande decisão, lembre-se de que a coragem vem de pequenos passos. Talvez a ação simples de pesquisar ou pedir conselho seja a pedra que vai te levar à vitória. Às vezes, o primeiro passo pode ser o mais difícil, mas é justamente ele que começa a quebrar as barreiras do medo e da incerteza. Se você está hesitando, comece pequeno. Não precisa enfrentar o desafio inteiro de uma vez. Pesquise, se informe, busque inspiração e ouça pessoas que já passaram por situações semelhantes. Essas pequenas ações ajudam a construir confiança e clareza para o próximo passo. Assim como Davi soube usar o que tinha em mãos, você também pode começar com os recursos e informações que já estão ao seu alcance. O importante é não ficar paralisado pelo medo. Cada pequena ação te aproxima da sua vitória, e, antes que perceba, o gigante já não parecerá tão assustador. E, acima de tudo, lembre-se que você não está sozinho. Assim como Davi tinha sua fé para lhe dar forças, você também pode encontrar apoio em algo ou alguém que acredita. A história de Davi e Golias nos mostra que, com coragem e fé, somos capazes de enfrentar qualquer desafio, por maior que pareça. Não importa o tamanho do seu gigante, o que importa é como você decide enfrentá-lo. E agora, depois de entender essas lições, eu te pergunto, qual é o seu Golias hoje? E mais importante ainda, qual é a sua pedra? Se você gostou deste conteúdo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas a vencerem seus desafios diários, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E se você quer continuar aprendendo, está aparecendo na tela agora mesmo outro vídeo incrível para você assistir.
Até o próximo.